Amém. Vamos fazer devocional juntos, então. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre essa questão do devocional e em trazer a palavra, né? E aí Deus falou algo comigo especial que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que talvez tenha alguém aqui que não saiba bem como fazer devocional. Ou que não tenha o hábito de fazer devocional em casa. Eu não sei como fazer devocional. Eu escuto falar isso na igreja há muitos anos, mas eu nunca tive aquela prática do devocional. E eu nunca aprendi como fazer, então eu vou compartilhar com vocês como eu faço o meu devocional. E eu quero convidar vocês a fazer devocional comigo esta manhã. Amém? E quem sabe, assim você aprende também comigo. Não precisa de violão, não precisa de bateria, não precisa de voz bonita, só precisa de um coração entregue e derramado. A palavra do Senhor nos diz: entra no seu quarto, fecha a porta e eu, teu Deus, vou ter contigo. É assim que funciona. É fechar a porta do quarto, é fechar os olhos e apresentar para o Senhor o seu coração. E é assim que funciona comigo. E geralmente começa com uma oração e uma canção. E aí eu deixo Deus falar. Vamos fazer assim então? Você quer estar neste ambiente secreto comigo? Você quer entrar neste lugar secreto? Fechar a porta do quarto? Eu te convido agora a fechar a porta do quarto. Feche os seus olhos. Eleva o teu pensamento ao Senhor. E eu te convido a fazer isso na tua casa todos os dias da tua vida. Começa a dizer para Ele, começa a esvaziar o seu coração. Começa a dizer para Ele o que te preocupa. Começa a dizer para Ele o que te angustia. As vozes altas que estão na tua mente, no teu coração. Começa a esvaziar o teu coração para Deus. E aí começa a dizer palavras de adoração para Ele. Diz para Ele assim: Paizinho, como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar no Teu colo. Tenho precisado tanto de colo, Pai. Tenho precisado tanto estar aqui. Como é bom te sentir aqui tão perto. Como eu te amo, como eu te amo, como eu te adoro. Como és maravilhoso, Espírito Santo. Eu te convido, vem falar comigo. Vem ministrar ao meu coração. Vem ministrar cura ao meu coração. Tu sabes, tenho andado tão cansada. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Mas em Ti eu confio. Em Ti está a minha segurança. Em Ti está a minha salvação. Em Ti está a minha redenção. A Ti eu adoro e somente a Ti. A tempestade é o Senhor. Vento forte é o Senhor. Chuva forte é o Senhor. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor. É tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. O Senhor fala com seus filhos. O Senhor fala no livro de Samuel. Nós temos um texto muito lindo que diz assim, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 diz que Samuel, ele fala com um menino.
Assim como eu sou uma menina, assim como você é um menino, uma menina, o Senhor, Ele falou com um menino. Em 1 Samuel 3 diz: Samuel era ainda menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Ah, Senhor, nós temos vivido dias em que as visões têm sido raras e poucas mensagens têm vindo do Senhor. Nós vemos muitas mensagens na internet, nós vemos muita mensagem no Instagram, nós vemos muita coisa no YouTube, mas pouca coisa de fato tem vindo do Senhor. E nós pedimos, Senhor, que nós sejamos esta manhã este menino, que o Senhor venha falar conosco e trazer uma mensagem direto de Ti, em nome de Jesus. E certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. E então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Só até aqui. Obrigado, Pai, por essa palavra. Espírito Santo, revela-nos aos nossos corações. Deus, Ele fala. Deus, Ele fala com você. Deus, Ele te chama pelo teu nome. E por que será que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus? Será que é porque Ele não está falando? Por que não estamos ouvindo a voz de Deus? Existem muitas coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E uma delas são as muitas outras vozes que estão ao nosso redor, que muitas vezes confundimos com a voz de Deus. Geralmente, quando estamos passando por uma situação difícil, nós temos vozes na nossa cabeça, as vozes do medo, da insegurança, as vozes do nosso próprio eu, do nosso próprio orgulho, vozes que nos dizem tantas coisas. A angústia da nossa alma às vezes fala tão alto que nos impede de ouvir a voz de Deus. Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel ouvia Deus falar e ele achava que era o profeta. E ele ia no profeta e falava: Pode falar, profeta, eu estou aqui. E o profeta: Não, mas eu não te chamei. Era Deus falando com ele. E quantas vezes Deus está falando conosco e nós estamos achando que é outras coisas? Nós estamos confundindo com outras vozes porque não paramos para reconhecer a voz de Deus falando conosco. Deus, Ele fala conosco de tantas formas diferentes. E às vezes nós achamos que a voz de Deus vai vir sempre num grande barulho, numa voz de muitas águas. Ei, meu filho, eis que falo contigo. Mas às vezes, e eu diria que não só às vezes, mas quase sempre, a voz de Deus vem num sussurro. Não é no barulho. A palavra de Deus nos mostra isso.
no livro, deixa eu abrir aqui. 1 Reis 19. Não, peraí. Não é esse não. É isso mesmo. É essa mesmo. No livro de 1 Reis 19. A partir do versículo 11. Diz assim: o Senhor Deus disse: saia e vá ficar adiante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte que rachou os muros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro. Calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Nem sempre a voz de Deus vai vir num terremoto. Nem sempre vai vir numa ventania. Nem sempre vai vir num grande barulho. Na maioria das vezes vem num sussurro e isso é maravilhoso. Você já tentou ouvir alguém que está sussurrando? Você consegue ouvir de longe? Não vai conseguir. Você vai ter que chegar perto. Se a pessoa estiver sussurrando, talvez você vai ter que encostar assim, ó, o seu ouvido lá na boca da pessoa para conseguir ouvir o que ela está falando. Isso é intimidade. Deus fala conosco no sussurro, porque Ele deseja intimidade conosco. Deus, Ele fala com você num sussurro. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa trabalhar a intimidade. Você precisa estar com Ele, você precisa andar com Ele. Você precisa aprender a colocar o seu ouvido assim, bem pertinho e ficar em silêncio. O tempo que for necessário, até Ele começar a falar. O sussurro é o barulho mais poderoso que existe. Eu sou professora. E quando eu entro numa sala de aula que está todo mundo muito agitado, a Flaísa sabe, o Isaac também, eles foram meus alunos ano passado na turma mais barulhenta da escola. Pensa numa turma que era barulhenta. Com exceção dos dois que eram calminhos, eles encheram a sala de aluno barulhento. Então eu entrava, era 15 minutos para eu conseguir começar a falar. Né? Era menino, tinha dia que tinha menino com creme de cabelo no meio da sala, com pente, não sei de onde eles armavam essas coisas. E era aleatória aquela sala. Se eu tentasse gritar, o barulho não acabava. Quando você está numa sala barulhenta e você tenta falar mais alto que o barulho da sala, o barulho não acaba. Então você tem que ficar assim, ó. Aí eu ia de um por um, assim, ó. Silenciando eles. Calmando. Senta, Marcelo, Francisco. Aqui, Alan. E assim, no sussurro. Aí acalmando até eu conseguir falar. O grito num lugar barulhento só causa mais barulho. E não resolve o problema. O sussurro, ele vai trazendo a calma. É isso que Deus faz com a nossa alma. Quando a nossa alma está barulhenta, já ficou com a tua alma barulhenta? Eu já. A alma barulhenta é aquela alma que começa a questionar tudo. Mas por quê? Mas por que está acontecendo isso? Mas por que, Deus? O Senhor me ama? E eu não estou entendendo. Por que só eu passo por isso? A alma às vezes faz isso com a gente. A alma começa a questionar. Por que só eu estou sentindo isso? Minha vida estava tão boa. Eu acho que está tudo errado agora. Eu acho que Deus não me ama mais. Tudo isso é a nossa alma, gente. A gente tem a mania de achar que é o diabo que está colocando coisa na nossa cabeça. Não é o diabo, não. É nossa alma. A nossa alma é inquieta. Ela fala muito na nossa cabeça ali.
E os nossos sentimentos, né? Que eu tô com raiva porque me magoaram, porque me traíram, porque me ofenderam, porque mentiram para mim. E a alma vai falando e fazendo tanto barulho que Deus, ele precisa sussurrar. Te acalma. Quieta. Deus precisa sussurrar. E Deus fala conosco no sussurro, calmando a nossa alma. Sabe aqueles dias em que você está tão agitado e de repente você não sabe explicar como? Parece que vem um suspiro assim, ó, e te acalma. Já passou por isso? O nome disso é Espírito Santo. O nome disso é Deus. É a presença dele em você. Desfrute disso. Quando você sentir assim que parece que o mundo vai explodir e de repente, nossa, não sei porquê, mas parece que passou. É Deus sussurrando para sua alma. Deus fala conosco. Deus sussurra. Deus nos acalma. E esta manhã, a palavra que eu quero deixar para você é: silencie as outras vozes que estão falando na sua mente, no seu coração. Silencie as vozes do mundo, silencie as vozes da alma, silencie as vozes que estão ao seu redor, dos seus familiares, das pessoas que estão dizendo que você não vai chegar lá, das pessoas que estão dizendo que você não é capaz, do seu patrão que está dizendo que você não consegue, do seu colega de trabalho que está dizendo que é melhor do que você. Silencie essas vozes que estão falando na sua mente, vozes que estão dizendo que o seu filho não vai dar em nada, vozes que estão dizendo que a sua filha não vai prestar para nada, vozes que estão dizendo que a tua família está destruída, que o seu casamento acabou. Silencie essas vozes. Todos os dias, quando você parar, entrar no seu quarto, fechar a sua porta e dizer: Pai, agora o Senhor vai falar comigo. Você precisa ter esse momento, porque as outras vozes, elas não vão parar de falar. Elas vão continuar falando todos os dias. Então você precisa separar um momento todos os dias da sua vida para parar, fechar a porta do quarto, fechar os seus olhos, cantar uma canção e ouvir Deus falar com você. Você pode fazer isso. Não precisa muito tempo, não. Não precisa ser 2, 3, 4 horas. Se você puder, é bom. Não precisa. O tempo que você consegue, o tempo que você tem. Separa um tempo. Deixa a voz de Deus sussurrar para a sua alma, te acalmando, te preparando para o novo dia. Amém? Vamos orar? Paizinho, obrigada por esse devocional. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude nesse desafio. Quer ter esse momento com o Senhor todos os dias. Nos direciona nessa caminhada. Leva-nos às leituras bíblicas, leva-nos aos textos. Leva-nos, ó Pai, ao entendimento da Tua palavra. Sabemos que ninguém melhor que o Espírito Santo para explicar aquilo que o Senhor mesmo escreveu. Então explica-nos, Senhor, aquilo que o Senhor tem na Tua palavra de segredo, de mistério. E fala conosco, Deus. Queremos descobrir um mistério do Senhor a cada dia. Revela-nos, ó Pai, os segredos do Teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém.